dia a dia, algumas questões foram sendo levantadas de modo indireto pelo espetáculo, mas que davam uma cama de sustentação a uma série de possibilidades de estudos mais filosóficos e entradas de reflexões mais subjetivas sobre o que vem a ser esse papel da palavra, da leitura, do livro e do próprio fazer teatro a partir de todos esses preceitos. Pensando um pouco por esses caminhos, as 7 mesas mais a oficina foram costuradas com essa dinâmica de apresentar para o público, o mesmo que está nos espetáculos, um aprofundamento, não do espetáculo em si, mas um complemento de todo esse processo intelectual que permeou o projeto do puzzle, mas também oferecendo àquele que não pôde estar nos espetáculos, ou que ainda não pôde estar junto aos espetáculos, uma dinâmica de reflexão pontual. A tentativa é estabelecer alguns parâmetros de encontros improváveis, não impossíveis, mas improváveis. Então, misturar grandes intelectuais com grandes artistas e com nomes muito próprios de uma cena que surge. Então, é fundamental misturar nomes como Jorge Maltner e Criolo e ver o que é possível sair de uma reflexão conjunta de 2 épocas, de 2 instantes e já de 2 histórias, né? Apesar do Criolo ser um rapaz jovem ainda, mas ele já tem uma história permanente dentro do imaginário da cultura brasileira. No primeiro encontro de abertura, a proposta é que a gente vivencie um pouco essa experiência da palavra ser um encontro com o outro. De que maneira os artistas, os pensadores hoje se apropriam do discurso, se apropriam da palavra para trazer uma mediação de encontro, não apenas uma mediação de formulação de pensamento ou de indução de construção de respostas. É o acesso ao outro. Zé Celso é um ícone sobre isso, o teatro dele é a maneira mais quente e mais verdadeira que a gente tem de um discurso que se coloca em cena a partir de uma vontade desse encontro com o outro. Temos um dia também dedicado a entender como é que a palavra pode construir no contemporâneo uma observação a partir de uma perspectiva da subjetividade feminina, que é completamente diferente desse mundo agressivo, masculino, dominado, impositivo. Não é feminista. Não interessa um movimento feminista nesse instante. Claro que ele pode surgir no debate como uma colocação dentro disso, mas é um existir feminino com um pouco mais de delicadeza, com uma dinâmica subjetiva diferenciada ao masculino que interessa para a gente investigar. Então, essas dinâmicas vão se estabelecendo dentro de uma espécie de afunilamento. Cada mesa tem o seu viés e tem a sua presença de reverberação do puzzle. A questão do feminino, por exemplo, está muito ligada ao universo das peças A e B, dos espetáculos A e B. Há uma presença dessa discussão do feminino muito forte lá dentro, ainda que por outros caminhos e outras relevâncias. Toda a discussão da palavra permeia, de algum sentido, os 3 espetáculos. E eu acho que as 2 questões mais diferentes dentro do processo todo são exatamente a proposição de trazer a palavra num outro contexto que tem a ver com o nosso contemporâneo. Para isso a gente oferece uma oficina de HQ com o Fábio Moon e tal, que eu acho que é muito estimulante para o jovem entender de que maneira a palavra pode ser expressada sem o ranço de um certo teor acadêmico. A segunda mesa, que tem uma interferência mais criativa dentro desse processo, é um pedido que eu fiz a alguns escritores que desenvolvessem palestras reais, escritas, planejadas, conceituadas, sobre livros não existentes de autores conhecidos. Então, agora a gente já tem alguma resposta. Eu posso dizer que o Mirizola vai fazer análise de um livro que não existe do Tolstói. Ele analisou a obra do Tolstói e, a partir da visão dele como escritor, ele vai palestrar sobre esse possível livro que seria do Tolstói. É uma dinâmica um pouco de provocação, claro, para que esses escritores
gerem um processo criativo e ao mesmo tempo crítico, mas mais do que ser um olhar sobre a perspectiva do outro escritor, é também uma maneira divertida de expor o seu próprio processo de criação, a maneira como você permeia as suas escolhas e os seus caminhos. Então, conduzir esse processo todo tem sido um desafio muito interessante, muito instigante em fazer com que isso reverbere tanto ao artista que está dentro do projeto do puzzle, as escolhas, né, fora que estão ecoando do processo dele lá dentro, quanto para o próprio público que vem assistir o espetáculo ou que vem apenas para acompanhar os debates e as reflexões.